Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, que o Senhor possa nos abençoar em mais um dia e mais uma reflexão da Sua palavra. Estamos aí já chegando ao final do nosso livro, do livro de Apocalipse, e hoje o nosso capítulo é o capítulo 19. Até então nós estamos vendo tudo aquilo que está acontecendo com o povo, tudo aquilo que João ali na ilha de Patmos, tá vendo? Então é bem interessante isso. A gente sempre tem recordado os irmãos de lembrar que é João que está escrevendo, das coisas. A gente coloca que é uma narrativa apocalíptica, que ele está narrando as coisas do futuro. E ele que está vendo, é ele que está analisando tudo isso. Ele nos traz um panorama do que estava acontecendo tanto com ele como também com os irmãos. Ele se intitula sofredor, como esses irmãos, que está sofrendo também pelo mesmo evangelho. E aqui, então, e aí ele vai trazer todas as questões das guerras que virão, dos levantes que virão, das investidas do inimigo, de irmãos que serão mortos, mas isso, a morte não quer dizer, a derrota não quer dizer o fim, pelo contrário, a morte é a vitória, a morte é como recebendo a coroa a qual nos foi prometida pelo Senhor, que nós todos almejamos ela a cada dia. E aqui no capítulo 19, que é o nosso capítulo de hoje, nós vamos ver a consumação da vitória. Jesus no seu trono, ele nunca saiu, mas agora de uma forma bem clara o anjo começa a mostrar isso para João, que Jesus assumindo o príncipe, assumindo o trono. Então diz que depois, versículo, depois disso ouvi nos céus algo semelhante, a voz de grande multidão que exclamava. Então a multidão começa a proclamar, a declarar, aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então vem agora a sentença final. Podemos dizer que numa luta do bem contra o mal, de Jesus contra o inimigo, nós já sabíamos desde o princípio, Jesus seria vencedor, e aqui agora está a consumação. Eu gosto muito do versículo 3, que diz, e mais uma vez a multidão exclamou. Por 3 vezes aqui nós vamos perceber que vai falar, no versículo 1 fala uma grande multidão, agora fala de uma grande multidão, e no versículo 6 diz, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Era uma multidão, João está vendo uma multidão glorificando ao Senhor, uma multidão dizendo que a Ele pertence todo o poder, Ele que reina e reina com justiça. Então é um reconhecimento. E é legal a gente pensar nisso, porque não estamos só, há uma multidão também declarando as mesmas coisas, por mais que às vezes na nossa fé, na nossa batalha, na nossa rotina de buscar uma fidelidade com Deus, possamos nos sentir só, mas existe uma multidão e o fim haverá essa multidão, por mais como o próprio texto de Apocalipse vai dizer que muitos serão mortos, como diz aqui no versículo 2 vai dizer que ele vingou, ele cobrou dela o sangue do céu. Então foram muito sangue sendo derramado, mas através de cada um desse sangue que era derramado, vidas e vidas se rendiam ao Senhor, ao ponto que homens e mulheres não negaram sua fé. Homens e mulheres que se acharam dignos de reagir a dizer não contra a besta, a dizer não contra a grande prostituta, dizer não contra a grande Babilônia, e por isso eles foram mortos, por isso o sangue deles foram derramados, mas eles mantiveram fiel, e através disso uma outra grande multidão de adoradores, de servos, de homens e mulheres que se renderam ao Cordeiro, compartilhar essa vitória. E quando nós chegamos no último texto, no último versículo aqui desse texto, os dois últimos, aqui no meio, no 9, diz, o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Isso vai nos lembrar lá de Mateus, lembra quando lá o grande banquete, que saem convidados, está lembrando que muitos foram convidados para esse banquete, mas muitos não quiseram.
Mesmo diante de tudo aquilo que estava acontecendo, muitos não quiseram. E João estava vendo aquilo de tal forma que no versículo 10 diz que ele mesmo se prostrou diante do anjo. E o anjo diz não, o anjo não aceita, porque a questão de Deus com a Babilônia era as pessoas estar se rendendo à Babilônia, fazendo da Babilônia o seu próprio Deus. E o anjo fala, não, eu sou conservo, também sirvo ao Deus Todo-Poderoso. E depois vai mostrando, né, no versículo 16, em seu manto, em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu creio que nós precisamos, agora, né, que já estamos indo aí, já estamos, né, no final do ano, daqui semana que vem já é 2023, eu creio que é algo que precisamos ter muito fixo no nosso coração, independente do que espera por nós em 2023, independente daquilo que queremos viver, independente, possamos viver as melhores coisas, 2023 de repente pode ser o melhor ano da nossa vida, como também pode de repente ser o pior ano da nossa vida, mas independente do lado que possamos estar, possamos ter isso gravado. Diz aqui que ele tinha isso gravado, né, o manto, em seu manto e em sua coxa estava escrito. Então que no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, em algum lugar possamos de repente fazer um quadro, como esse tem aqui atrás, um quadro com esses dizeres, que Jesus é o meu rei, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem nada, nenhum problema vai reinar, nenhum tipo de situação, nenhum tipo de questão, porque às vezes gastamos muito mais tempo tentando fazer tantas outras coisas que esquecemos de gastar tempo com o nosso Rei, com o nosso Senhor. Então que possamos pensar e avaliar nisso, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.